seja muito bem-vindo ao canal do Professor Carvalho. Este canal eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre física. E este vídeo em particular será o primeiro de uma série de vídeos voltados à história da física, onde eu apresentarei os assuntos relacionados à física básica, seguindo a ordem cronológica em que os eventos aconteceram, né? O motivo pelo qual eu optei por fazer isso é poder mostrar para você uma ciência em construção e não somente uma versão fechada da ciência, tratada muitas vezes como concluída e até, digamos, de certa forma, autoevidente pela maioria dos cursos tradicionais. Por exemplo, a história da luz ela é perfeita para esse objetivo. Como nós iremos ver ao longo dos vídeos, a natureza da luz ela foi a pauta de um intenso debate entre teorias concorrentes, em especial a teorias ondulatórias e corpusculares, tendo havido muitas reviravoltas ao longo da história sobre qual delas era mais adequada. Assim, eu espero que esses vídeos ajudem a trazer uma compreensão de que a ciência está sempre em contínuo aprimoramento. Eu espero sinceramente que esse curso lhe seja de algum proveito, né? Agora, sem mais enrolação, vamos iniciar apresentando uma das primeiras teorias de que temos conhecimento sobre a constituição da luz e como ela é gerada. Foi na Grécia Antiga que nós vamos começar esse curso. Alguns séculos antes de Cristo, essas teorias começaram a ser discutidas sem que estivessem necessariamente associadas a algum tipo de entidade mitológica ou uma fábula, ou um deus, enfim, né? As doutrinas filosóficas que coexistiam naquela época tinham em comum a ideia de que toda experiência sensível era o resultado de algum tipo de contato físico entre o observador e o observado. Por exemplo, nós sentimos o cheiro de um perfume porque ele, ao ser borrifado, tem suas moléculas espalhadas no ar e estas eventualmente entram em contato físico com o nosso nariz e permitiam que a gente sinta o cheiro do perfume. E da mesma forma, acreditava-se que toda experiência sensível sempre deveria ocorrer com algum contato físico. E era esse o motivo que se motivava a busca por tentar entender como se dava esse contato físico envolvendo o mecanismo da visão. Para tentar entender qual era o agente emissor da luz, haviam várias teorias diferentes competindo como a mais verdadeira. Vamos citar duas das mais conhecidas para a época. A primeira era a teoria que afirmava que a luz era emitida pelo olho, ou seja, o olho emitia o raio de luz que saía do olho, entrava em contato com o objeto e retornava ao olho trazendo a informação do objeto que havia sido tocado. E havia a teoria que afirmava serem os corpos, né, os objetos, os emissores da luz. Bom, a teoria de que a luz era emitida pelo olho foi defendida por alguns dos maiores pensadores do seu tempo, como Pitágoras, Platão e Aristóteles. Obviamente, cada um deles possuía suas próprias interpretações sobre o tema, mas todos convergiam no entendimento de que a luz e a visão eram um único fenômeno. E por questões, digamos, pedagógicas, nós vamos situar dentro do contexto histórico que as ideias forem apresentadas nesse curso, os pensadores de acordo com suas datas de nascimento, no que eu vou chamar aqui de régua temporal, ou régua do tempo, não sei, dessa forma. E assim, toda vez que um novo pensador for citado, nós voltaremos aqui e colocaremos ele nessa régua temporal. Bem,
muito provavelmente, voltando a falar da teoria dos que eram os olhos que emitiam os raios de luz, ela teve essa teoria muito provavelmente teve digamos, é, a origem na observação dos olhos dos animais com hábitos noturnos, como os lobos, os gatos, as corujas, etc. Em ambientes escuros é possível ver um certo brilho emanando no interior dos olhos desses animais. Coincidentemente, até porque já era conhecido para a época, esses animais possuíam uma facilidade maior do que a nossa de se locomover no escuro, de caçar no escuro, entre outras coisas. Os pensadores da época acreditavam que era esse brilho que atuava, né, como se fosse uma lanterna, facilitando assim a vida a vida noturna desses animais. Mas, obviamente, né, haviam críticos. E uma das críticas que se levantava sobre essa teoria era a seguinte pergunta: por que não podemos ver no escuro? Ora, se meu olho é o responsável por emitir a luz, eu deveria ser capaz de enxergar no escuro. Mas, obviamente, eu não sou. Então, os defensores dessa teoria contra-argumentavam usando o argumento de que a luz emitida pelo olho ela seria atenuada à medida que ia percorrendo o percurso, né? E ela precisava ser reforçada continuamente com a luz do ambiente para poder fazer o percurso inteiro. Então, durante o dia, como tem muita luz ambiente, ela iria do olho ao objeto e do objeto ao olho tranquilamente, porque haveria o reforço da luz ambiente. Mas à noite, sem esse reforço, ela não conseguiria fazer o percurso completo. E assim isso explicava o porquê de não se enxergar no escuro. Bom, outra crítica perguntava por que a presença de mais de um par de olhos não deixava o ambiente mais claro. Ora, mais uma vez, se o meu olho é o responsável por emitir a luz, então se tem um quarto escuro e eu encho ele com muitos animais, com muitas pessoas e muitos pares de olhos, esse quarto deveria ficar cada vez mais claro à medida que ele fosse sendo preenchido por mais e mais pessoas. Mas isso de fato não acontece. Então, os partidários dessa teoria argumentavam que cada olho emite uma luz que somente ele pode captar. Bom, embora isso resolvesse o problema, respondesse a pergunta, isso nunca foi demonstrado, era apenas um argumento, né, uma ideia, não era, nunca foi, nós sabemos que isso está errado, nunca foi demonstrado experimentalmente, né? Bem, a teoria concorrente, a principal teoria, né, concorrente afirmava que a luz não tinha origem nos olhos, mas nos objetos, e ela era defendida por Demócrito, mais conhecido como pai da teoria atômica, e Epicuro de Samos, o outro filósofo grego. Bom, vamos situá-los na nossa régua temporal. E, bom, como é que funcionava essa teoria? Os objetos, os corpos de maneira geral, independente deles terem ou não alguma chama, aqui eu representei uma vela e uma bola de boliche, por exemplo, ambos emitiam partículas que chegavam no olho, trazendo a informação de o que era que estava sendo enxergado, né? O que o olho estava vendo, a informação do objeto que estava emanando essas partículas. Bem,
E o olho, ele não tinha mais essa função de emitir luz, ele tinha a função somente de absorver e decodificar, no caso o cérebro, né, decodificar a informação que estava sendo recebida. Bem, essa teoria ela recebia as mesmas, pelo menos não as mesmas, mas umas críticas parecidas com as da teoria anterior, que diziam, por exemplo, se os objetos emitem luz, como no caso a bola de boliche da figura, por que eles não fazem isso no escuro? Por que eu não enxergo eles no escuro se eles emitem luz? E mais uma vez havia o argumento do reforço da luz ambiente. E também, se eles emitem luz, por que se eu encho uma caixa, um quarto escuro com muitos objetos, esse quarto não vai ficando mais claro? Não é? Havia muitas críticas que não foram respondidas e isso fez surgir novas teorias. Entre elas a de que não eram todos os objetos que eram capazes de emitir a luz, mas apenas alguns corpos teriam essa capacidade, né? Como carvão em brasa, as estrelas, os vagalumes, enfim. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou anotar as principais informações que nós falamos aqui nessa pastinha amarela, onde dentro dessa folha eu vou resumir, né, o conteúdo do vídeo. Aqui nós vimos que a luz é emitida por um dos seguintes agentes, pelo menos as teorias que foram formuladas na época. Ou é o olho que emite a luz, ou são todos os corpos, ou apenas alguns corpos. Bom, obviamente você que está assistindo esse vídeo já sabe a resposta, mas eu vou manter essa informação aqui, mesmo sabendo que algumas delas estão erradas, porque nós vamos comparar com os conhecimentos que vão aparecendo no decorrer do tempo, né? Esse aqui é apenas o primeiro vídeo, nós vamos fazer vários vídeos até chegarmos na idade contemporânea. Bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se não gostou, dê o dislike, eu preciso saber se vocês estão ou não gostando. Por favor, comente, dê alguma sugestão, alguma crítica. Se eu falei alguma coisa errada ou pronunciei algum nome errado, por favor, deixe a crítica nos comentários. E se você tem interesse em seguir esse curso até o fim, por favor, se inscreva e ative o sino de notificações. Muito obrigado e fique com Deus.